encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Nós louvamos o teu santo nome e nós entregamos a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor. Que cada mente, cada coração esteja preparado e que essa semente seja lançada, Pai, e caia em terreno fértil, em uma terra boa, Pai, venha multiplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu estava estudando sobre Gênesis capítulo 26, sobre a vida de, 25 aliás, sobre a vida de Isaac. Isaac, filho de Abraão. A Bíblia relata que tudo que ele fazia, ele prosperava. Ele plantava e colhia 100 vezes o que ele plantava. Certo? Aonde existe o segredo de pessoas que prosperam, certo? E se fartam mais ainda. Onde está o segredo? Um dos segredos que eu tenho aprendido nos últimos anos é sobre primícia. Eu ouvi muitos anos falar que primícia era aquela melhor parte da... Era ou não? É também, né? Primícia é você pegar a primeira parte, certo? Do seu dinheiro e reservar ela para Deus. Não só para dizimar, mas também para primiciar, certo? E aí a gente fica vendo assim algumas passagens da Bíblia, igual aqui. Existe uma palavra aqui que fala honra ao Senhor. O que é honrar? A honra é você responder para alguém que merece uma credibilidade com você. Ele tem uma credibilidade enorme com você. Então, quando nós honramos alguém, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos dizendo para Ele o quê? Eu glorifico, eu exalto, eu agradeço, eu sou feliz por ter o Senhor na minha vida. Então, quando nós honramos ao Senhor, irmãos, nós não honramos a Deus dizimando só. Nós honramos a Deus dizimando e primiciando. Hoje vocês vão ver alguns versículos que eu aprendi mais ainda, porque nós estamos em fase de aprendizado sobre primícia. Já falei que eu era de uma denominação que não falava sobre isso, não existia isso, e hoje eu tenho aprendido isso. Tive dificuldade de começar a primiciar o meu pastor, mas já tem anos que eu primicio o pastor Caseli todo mês. E eu vou falar uma coisa para vocês, mudou muito a minha vida em todas as áreas, não só financeira, mas em todas as áreas mudou. Porque quando nós honramos aquela pessoa, nós estamos dizendo o que para aquela pessoa? Você representa Deus para mim. Porque o pai, eu sou o que de vocês, irmãos? Quem pode falar o que eu sou de vocês? Pastor. Eu não sou o pai espiritual de vocês? Amém? Eu não sou pastor. Qual é a função do pastor? Pastor representa Deus para a pessoa, não é assim? A igreja católica no passado, a cidade toda pedia bênção para o padre, porque o padre representava Deus para as pessoas. Não que ele é igual a Deus, mas ele fala de Deus, ele vem trazer uma mensagem de Deus. E o pastor é isso, certo? Eu sou aquele portador que vem trazer as boas novas de salvação. Igual estava na pastoral ontem, nós falamos para a família lá, eu falei, olha, eu sou o tempo todo falando o que eu estou falando para vocês aqui. É a minha vida o dia inteiro falando, pregando. Aonde eu estou, eu prego, o tempo todo falando, o tempo todo. Irmão, o tempo todo eu quero ministrar a vida de Deus na vida das pessoas. Então, quando vocês olham para mim, porque se eu for viver com vocês, lá na casa de vocês, lá no trabalho de vocês não vão xingar, não vão ficar com raiva, porque o pastor está ali do lado, ó, o pastor está aí, ó. Vai ver só coisas que são edificantes na televisão, não vai ter aquelas séries terríveis, só séries edificantes, documentário, né? Não, pastor, eu gosto de documentário. Porque o pastor está ali, porque o pastor representa Deus na vida da pessoa. Eu tive muita dificuldade depois na cabeça. Quando eu honro o meu pastor, eu estou honrando o representante de Deus para mim. Ele é a figura de Deus para mim. Irmão, se vocês olharem para mim como empregado de vocês, eu não sou pastor de vocês, eu sou empregado de vocês. Existe denominação que vê o pastor como empregado, não vê ele como pastor. O pastor é o quê? Sacerdote. Se vocês for perguntar, se alguém perguntar para mim, qual a sua profissão? Eu falo, eu sou sacerdote.
Aí, se eu for lá no cartório, ele sabe o que é sacerdote. Aí ele fala, o senhor pelo jeito é pastor, né? Porque você não está com as vestes de padre, né? Porque aqui no Brasil existem 2 tipos de sacerdote, pastor e padre. Então eu sou o quê? Sacerdote. E qual é a função do sacerdote? O sacerdote é aquele que vem a palavra de Deus e ele fala, instrui. Malaquias 2,7, a minha função é instruir, direcionar, certo? Qual é a função do sacerdote de Deus para as pessoas? Instruir as pessoas. Qual a função do sacerdote das pessoas para com Deus? Apresentar as pessoas a Deus. A minha função é só essa. Falar de Deus para vocês, trazer instrução de Deus para vocês. O profeta, ele é parecido com o sacerdote, com o pastor. Porque a função do profeta é ouvir Deus e trazer uma palavra de exortação para o povo. Todos os profetas trouxeram palavra de exortação, puxão de orelha, arrependa, muda, tal. Esse é o profeta. O pastor é aquele que pega e instrui, direciona. Mas eu estou fazendo o quê? O papel de quê? Representante de Deus para você. A partir do momento que nós reverenciamos, ou melhor, reverenciamos não. A partir do momento que reverência é só Deus. A partir do momento que nós honramos o representante de Deus, nós estamos dizendo o que para Deus? Eu estou honrando o Senhor. E uma coisa que eu descobri, irmão. Por que tem pessoa que dizima, oferta e não prospera? Porque o que santifica o dízimo não é dizimar. O que santifica a oferta não é ofertar. É quando você primicia. Quando você primicia, você está dizendo o que para Deus? Nós vamos ver hoje à noite aqui sobre isso. Esse texto que eu li aqui, eu não vou falar sobre ele muito, porque a gente lê muito. Aqui está falando que honra o Senhor com teus bens, com as primícias de toda a tua renda, com a primeira parte de toda a tua renda. E aí vai acontecer com você, se encherão fartamente os teus celeiros. Coloca aqui, Cauã. Então, versículo 10. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 de Provérbios. Olha só. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tem alguém com outra versão? Eu queria uma versão diferente. Quem falou eu? Isso aqui? Não, essa é a mesma daqui. Hã? Ah, você mudou. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como... não, a palavra que eu quero aqui é... assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Não tem ninguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje ou linguagem viva? Fala bem alto. 3:10. 3:10. É alto. Isso. Quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias de toda a nossa renda, você não vai dar conta de administrar, ou melhor, você vai ficar encantado com tanto que você vai prosperar. Essa prosperar, não estou falando de dinheiro, ou só dinheiro. Não estou falando que você, a partir do momento que você dizima, primicia a oferta, você vai prosperar financeiramente, não. Não estou falando isso. Porque se você dizima a oferta, primicia, mas você não sabe administrar seu dinheiro, não adianta. Você gasta mais do que ganha, não adianta. Certo? E temos que ter todos esses lados. Mas a partir do momento que eu tenho uma vida organizada financeiramente, eu sou cauteloso, eu sou prudente, certo? Com o meu dinheiro. Eu cuido do meu dinheiro, lembrando que eu sou o mordomo de Deus. Aí eu dizimo, aí eu oferto, e aí eu primicio, aí sim você vai receber uma prosperidade financeira, uma prosperidade emocional, uma prosperidade espiritual. O que é prosperidade na Bíblia, irmãos? É ser realizado em tudo. Prosperidade, fulano está prosperando. Quando a gente fala aqui no mundo, a gente fala assim, fulano está prosperando. O que a gente está falando? Está ficando rico. Está tendo casa, está tendo carro. Isso não é prosperidade no total. Faz parte de uma parte da prosperidade. Uma pessoa que prospera, vai melhorar? Vai. Mas não é tudo. A prosperidade de Deus, ela é plena. A prosperidade espiritual. Ela cresce espiritualmente, ela cresce emocionalmente, ela cresce como pessoa, ela amadurece, ela parece mais com Deus. E quando nós primiciamos, acontece isso com a gente. Eu peguei aqui, eu quero ver alguns textos, coloca Ezequiel, agora nós vamos ver no telão, Ezequiel,
44:30, Ezequiel 44:30. Olha só o que diz em Ezequiel 44:30. Presta atenção, quando eu oferto e eu dizimo, eu não primicio, olha só o que acontece. Mas aqui vai falar para quem é ofertante, dizimista e primiciante. Olha só, o melhor de todos os primeiros frutos, está falando a primícia, todo fruto, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá a quem? Aos sacerdotes. O dízimo era para os levitas. Nós vamos ver daqui um texto muito conhecido, que é Malaquias 3:10. Tá? O dízimo era devolvido para suprir os levitas. Aqueles que faziam parte do louvor dentro do tabernáculo, aqueles que organizavam o tabernáculo, acendiam as lamparinas, trocavam os pães, é aquele que ajudava a sacrificar o animal. O levita fazia isso. E o levita não trabalhava secularmente, como os membros das outras tribos. Tudo que entrava de dízimo era para eles. E no Velho Testamento, tudo que entrava de primícia era para o sacerdote, que também não vivia trabalhando secularmente. Aí o que acontece? Vocês darão a eles quem? Os sacerdotes. A primeira porção da sua refeição, cereal moído. Significa o quê? Um dia do seu mês, você vai entregar para o sacerdote. Aqui era entregado para o sacerdote. As pessoas pegavam o que eles tinham de colheita de um dia do mês, entregava para o sacerdote. Quando o sacerdote comia aquilo que era entregue, essa pessoa era abençoada. Se ela estivesse entregando para o sacerdote, ela era abençoada. Olha aqui, ó, para que haja bênção sobre a sua casa. A bênção só ia, estou falando do Velho Testamento, tá? Depois nós vamos ver no Novo. A bênção que a pessoa só era abençoada, era abençoado, e nós vamos ver depois em Romanos, depois nós vamos ver em Filipenses, que quando a pessoa dizimava, ofertava e primicia, a casa dela é abençoada. Quando fala a casa dela abençoada, irmão, está falando todas essas áreas de prosperidade. Os irmãos agora sabem o que é ser próspero, né? A casa é abençoada, relacionamento conjugal abençoado, relacionamento dos filhos com os pais abençoado. Eu estou falando relacionamento, irmão. Não estou falando que todo mundo vai ficar firme na fé, mas a pessoa que faz isso, ela é abençoada. Se todo mundo da casa serve a Deus, e todo mundo é ofertante, todo mundo é dizimista, todo mundo é primiciante, a casa é abençoada. É uma espécie de dívida que Deus tem para com a pessoa, porque Ele prometeu. Quem é que está falando isso aqui? O profeta Ezequiel. Onde é que o profeta Ezequiel estava quando ele estava falando isso? Estava preso na Babilônia. E ele estava alertando o povo. Sabe por que vocês estão aqui? Um dos motivos, porque vocês não estavam honrando a Deus. Porque o profeta Ezequiel e Daniel, eles foram levados, porque todo mundo acima de 20 anos foi levado. Levaram todo mundo acima de 20 anos. E o profeta Ezequiel e Daniel, ou melhor, desculpa, acima de 15 anos, todos foram levados, porque Daniel tinha seus 15, 16 anos. Aí o profeta Ezequiel fala assim, o Deus usando o profeta, olha, sabe o motivo que a bênção não chegou na casa de vocês? Porque vocês não estavam primiciando. Meus irmãos, se existe uma coisa que Deus não agrada, é a pessoa reter para ela aquilo que não é dela. Isso é o quê? Alguém falou? Roubo. Todo mundo odeia assaltante, né? Quando a gente vê a cena lá da pessoa, mete o revólver na pessoa lá, leva o celular, leva um dinheiro, a gente fica irritado, com raiva. E quando nós metemos Deus, e quando nós metemos a mão no dinheiro que não é nosso, é de Deus. Aí ele vai falar aqui, irmãos, ó, voltando aqui o texto, não tira do texto não, hoje eu vou usar mais o telão, tá? Aqui ele está falando aqui, ó, para que haja bênção sobre as suas casas. Olha o outro texto, coloca aí, Malaquias 3:10. Então vimos aqui, Malaquias 3:10 agora. Nós vimos que honra o Senhor com teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e vai fartar, vocês vão ser bem abastecidos, felizes e prósperos. Aí nós vimos aqui que a primícia era entregue para o sacerdote. Agora Malaquias 3:10, esse é muito conhecido, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos,
e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós, sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Presta atenção. A pessoa recebe tudo que está aqui, depois, tragam todo o dízimo à casa, para quê? Do para quê para frente, muitas pessoas ficam perguntando, por que eu não recebo isso aí? Está falando que quem é dizimista, eu posso pôr Deus à prova, vai ter mantimento, vai prosperar, janela do céu, porta, vai vir, mas por que não acontece comigo? Porque o dízimo é entregue depois da primícia. A primeira coisa é a primícia. Lembra coloca aí, Caim e Abel, Gênesis 4, coloca aí, Gênesis 4, versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Olha só, irmão, por que Deus se agradou de Abel? Porque Abel entregou, foi primícia, não foi dízimo nem oferta. Caim entregou a oferta do resto. Abel entregou primícia. Então, Abel entrega a primeira primícia, aí Deus se alegra de Abel e se alegra da oferta de Abel. Olha só, passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Essa palavra passado alguns tempos significa o quê? Caim colheu, usou, comeu, deu, emprestou, aí sobrou, eu vou ofertar para Deus. Né? Essa palavra passado significa isso. Próximo versículo 4. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho. A versão atual trouxe primícia. Abel trouxe primícia, né, do animal. Aí fala com partes gordas. Essa parte gorda era uma oferta de sacrifício chamado holocausto que Deus queria. Pegava o animal, pegava a gordura do animal e queimava a gordura. Uma parte do animal era entregue para o sacerdote, para ele se alimentar. A outra parte era entregue para Deus, para queimar. Aí Abel trouxe da primícia para o Senhor, do seu rebanho. E o Senhor agradou de Abel e da sua oferta. Para aqui. No início ele fala primícia, no final ele fala oferta. Abel estava entregando para Deus, em primeiro lugar, a primícia. Só que juntamente com essa primícia, ele entregou o quê? Uma oferta a Deus. Porque essa primícia era como se fosse uma oferta para Deus. A partir do momento, irmão, que eu primicio, aí eu dizimo, ou eu oferto, eu dizimo, aí vai concluir o que está escrito em Malaquias 3:10. 3:10, abrirão a janela do céu, derramarão bênçãos, né? Às vezes não acontece isso por causa disso. Por exemplo, todo mundo sabe, irmão, todo mundo sabe. A gente começa construindo casa, como é que a gente constrói casa? O Zé Antônio vai falar bem alto comigo. A primeira coisa na casa que faz, é o que é, Zé? E ela tem que ser de qualquer jeito? Gasta pouco? Um prédio. A parte que mais gasta no prédio é aonde? A base. A primeira, vai começar, você entendeu? Vai começar, então, a base. Então, quando nós vamos lidar com Deus com os nossos dinheiros, certo? Nós vamos cultuar com o nosso dinheiro. A primeira coisa é o quê? Aquilo que é o melhor, que é a primeira parte da minha renda. Entendeu, irmão? A primeira parte da minha renda. Quando eu faço isso, Deus abre as comportas do céu quando eu dizimo, quando eu oferto. E Deus ama quem dá com alegria. Aí vem várias passagens sobre oferta, né? Que nós já vimos aí semana passada sobre oferta. Os irmãos estão entendendo? Romanos 11:16. Romanos 11:16. Em janeiro, lá na igreja do pastor Elton, foi lido, o tema foi esse versículo, mas nós vamos... Tá? Eu vou abrir aqui nessa Bíblia minha aqui, Romanos, vou passar a trazer duas Bíblias, umas 4 Bíblias, cheio de Bíblia aqui, para ficar mais fácil. Romanos 11:16, tá? Eu vou ler aqui, acho que é igual essa daí. Se forem santas as primícias da massa, se a primeira parte da massa, certo, for primícia, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. O que está falando aqui? Se eu entrego primeira parte, a primícia, o dízimo vai ser abençoado, a oferta vai ser abençoada. Deus vai agradar do dízimo que eu devolvo, Deus vai agradar da oferta que eu devolvo, a partir do momento que eu entrego a primícia. Vocês estão entendendo?
Então, se a primícia, aqui está falando, olha, se é santa, se é sagrada, se é separada, a pessoa pega a sua renda, tira a primícia. O que é primícia? O que é o primeiro. Mas o que era primícia no Velho Testamento, além de ser o primeiro? O trabalho seu de um mês, você tira um dia para entregar para o sacerdote. Quando nós fazemos isso, a partir do momento que nós fazemos isso, e nós vamos ver a igreja de Filipenses fazendo isso na vida do apóstolo Paulo, primiciando o apóstolo Paulo. Eu lembro quando o pastor Caseli surgiu na minha vida, na vida do pastor Welton, praticamente, ele falou da casa de pão. Na época eu falei assim, pastor, eu quero ofertar R$50 todo mês à nossa igreja. Ele, não faça assim. Pega 1,5% do que entra, depois você vai aumentando para 2% até chegar onde você quiser. Você vai ver o tanto que você vai prosperar. A partir do momento que você faz desse jeito, pega toda a sua renda, tira 1,5% e manda para a casa de pão. Você vai pegar 1,5% e vai entregar para mim. Aí vai aumentando, até chegar na primícia, que é equivalente a 1 mês de trabalho. Por quê? Porque eu era contra isso. Eu falei, gente, eu tenho que dizimar, ofertar, primiciar, que tanto dinheiro é esse? Mas eu não tinha visto na Bíblia, mesmo estudando a Bíblia. Dá para entender isso? Aí ele falou assim, pastor William, eu só quero que você faça o teste. Você vai ver o que vai acontecer com você em todas as áreas da sua vida. Não é só financeiramente. Irmão, sabe por que vocês estão sendo abençoados? Porque eu sou primiciante. Se eu não for, vocês não são abençoados. Devido ao líder, o cabeça humanamente falando, está primiciando, a bênção chega sobre você. Quem gosta de mim, prospera. Por quê? Porque eu estou prosperando e eu estou sendo primiciante. Eu estou honrando o representante de Deus na minha vida. A partir do momento que eu faço isso, por exemplo, irmão, quem aqui ama seu pai e sua mãe? Levanta a mão. Esse que já morreu. Todo mundo. Todo mundo ama o pai e a mãe, que foi pai e mãe de verdade. É lógico que tem uns pais aí, mãe que eu vou te falar, né? Mas o pai e mãe de verdade, tudo bem. Todo mundo, por que a gente ama? É porque ele mostra o amor de Deus para mim. Se tem uma pessoa que mais me ama na minha vida, é minha mãe. Certo? Eu sempre falei isso, né? Quando minha mãe estava viva. Se existe uma pessoa que me ama, minha mãe ficou muitos anos, até 2015, estava aqui morando aqui, eu pregava e falava, a pessoa que me ama nessa terra mais do que todo mundo é essa velhinha da bengala aí. Ela usava uma bengala. É essa aí. Posso fazer o que for, ser o que for, ela me ama. E eu sempre honrei a minha mãe, sempre honrei o meu pai. E Deus, como é que a gente honra a Deus? Como é que a gente honra a Deus, irmão? Como que eu honro a Deus? Sendo temente a Ele, sendo obediente a Ele. Sim, isso é honrar, é. Mas como eu vou provar, mexendo numa coisa que eu posso correr o risco de amar? Se existe uma coisa que, quando nós amamos ela, é a raiz de todos os males, é o quê? O dinheiro. Por isso que é difícil, as pessoas têm dificuldade de receber o seu salário. Quando ela recebe o seu salário, o que ela faz? Vou pagar água, vou pagar a luz, vou fazer comprar casa, vou pagar o cartão, eu vou não sei o que, não vou não sei o que, não vou não sei o que. Aí quando termina, rapaz, tem um dízimo. Meu Deus, não vai dar. Não tem como dizimar. Você entendeu, irmão? Agora, ela recebe todo o seu salário. A primeira coisa que ela faz é orar, agradecendo a Deus por aquela renda. Ela abençoa o seu salário. Coloca a mão ali, irmão, no seu cartão, no cartão do banco. Daqui a um dia não tem dinheiro mais, né? Coloca a mão e fala, Senhor, muito obrigado. É isso que eu estou fazendo todos os dias com relação às pessoas que estão ofertando para a construção nossa ali. E aí o que acontece, irmão? Quando eu faço isso, eu abençoo. Aí eu tiro a primícia, eu tiro o meu dízimo, eu tiro a minha oferta. Irmãos, eu duvido se não vai mudar a história da sua vida. Porque se tem uma coisa, o pastor, eu já falei para vocês, pastor Vanderlei, falou, pastor William, que o pastor Vanderlei, Deus tem abençoado demais ele. Eu falei, ô baixinho, por que você desse jeito? Vocês vão conhecer, para quem vai para a Causa Nova a primeira vez. Ele falou assim, se tem uma coisa que eu faço, eu quero que você faça, pastor William, todo mês você tira do geladinho a primícia para o pastor Caseli e tira uma parte para a casa de pão. Duvido se você não vai, e nós estamos vendendo muito, por causa disso. É só sair, volta com a caixa vazia. Mas o que é isso, irmão? Por causa disso, porque eu sou bom de venda. É porque a gente tem trabalhado na raiz do negócio. A raiz, a base, é isso aí. Agora, para finalizar, Filipenses 4.
Aí os irmãos, já vai acabar? Não, irmãos, para finalizar a introdução. Filipenses 4, versículo 10. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Filipenses 4:10, aí nós vamos pular para o 14. Olha só o que diz. Bom, vamos lá. Olha aqui para mim. Paulo, ele estava escrevendo essa carta à igreja de Filipenses. E a igreja de Filipenses, irmãos, quando Paulo estava pregando em Tessalonicenses, a igreja de Filipenses mandava o pagamento de Paulo, porque ele estava pastoreando lá. A igreja de Tessalonicenses, ela não queria saber, não. Ele não é o homem de Deus, trabalha para nós de graça. Já que é Deus, Deus não está. E a igreja de Tessalonicenses não pagava Paulo. E Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, Paulo fala assim, porque vocês não me pagaram, eu passei aperto. Mas devido à igreja de Filipenses ter me abençoado, certo? Eu não passei. Quando Paulo estava pregando em Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada, desordenada, uma igreja que não honrava o Senhor com a primícia, com o seu dízimo, com sua oferta. Aí vem a igreja de Filipenses, manda dinheiro para Paulo, paga o pagamento de Paulo e mandava a primícia de Paulo. Aqui Paulo está falando de uma vez, Paulo está contando essas histórias da igreja de Tessalonicenses, quando ele estava lá em Tessalônica, quando ele estava lá em Corinto, que a igreja de Filipenses mandava primícia para ele. Olha só o que ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Paulo está falando assim, ó, eu estou vendo que cada dia que passa vocês estão firmando mais ainda comigo. A tia Z, ela na época do e-mail, na época que tinha só o e-mail, a forma de falar, ela falava para mim, pastor William, o único que responde meu e-mail é você. Nenhum dos 200 pastores quase que eu mando e-mail me responde. Eu vejo que eles viram, mas não tem como, eles não me respondem. E aí o que acontece? Quando ela veio aqui, ela falou assim, eu vim aqui, ela veio aqui, ela mandou mensagem para mim, mandou um áudio, né? Estou indo, já comprei a passagem de ida e volta, vou ficar aí 24 horas e volto. Certo? E volto. Ela não chegou em mim e falou assim, pastor, eu quero uma oferta, pastor, eu estou padecendo, pastor, não sei o quê. Eu morrendo de vergonha, sabe por quê? A igreja nunca teve condições de ofertar na vida das igrejas. Eu falo, meu Deus, misericórdia. Nunca pode, todo mês não pode, não dá conta. Mas agora vai, amém, irmão? Agora vai. Porque de janeiro para cá a história financeira da igreja tem mudado. Amém? É vocês que têm mudado. Aí, então eu estou ensinando isso aqui para vocês ensinar para as pessoas. Mostrar para as pessoas. Aí, ó, alegro-me grandemente no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Pode colocar o próximo, versículo 14. Paulo está falando assim, olha, eu tô alegre por vocês, porque vocês não param de me ajudar. Sempre estão me ajudando. Mas teve uma época que vocês não me ajudaram, porque não tinha como ajudar. Não tinha acesso ao apóstolo Paulo. Quando ele estava em Tessalonicenses. Ele passou dificuldade. Mas teve um período que a igreja não teve condições de chegar lá. Mas quando a igreja teve condições de chegar lá, e quem foi? Epafrodito. Foi lá ajudar ele. Olha só o versículo 14. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Irmão, se tem uma coisa complicada, é a gente ver uma igreja grande, ver o pastor padecendo. É complicado. Eu estava assistindo agora uma pregação sobre primícia, e o pastor que eu estava vendo lá, ele falou que foi pregar numa igreja, chegou 3 membros a igreja. O tamanho da igreja que a nossa vai ser até o final do ano que vem. Amém? Nós estávamos lá contando, mas o pastor Elton, irmão, cabe bem folgados, passou 240 cadeiras. É muita alma para vocês ganhar, viu? Viu, Sandra? Muita alma para vocês ganhar. Aí, e esse pastor falando que foi pregar numa igreja que tinha 300 membros. Aí, quando ele chegou lá na porta, só via carrão. Ele falou, rapaz, a igreja aqui, o povo tem dinheiro. Tudo carro chique, né? Quem tem carro chique, mais de 100 mil, 150 mil, é pobre, irmão. Só PVA é 5 mil, 6 mil, não é considerado uma pessoa média, baixa, média de média para alta. Aí o que aconteceu? Terminou o culto, o pastor foi para ele assim,
pastor, muito obrigado, aqui está a sua oferta, eu tenho que ir embora. Lotada a igreja, o pastor... Aí ele falou assim, mas não estou entendendo o pastor. Cadê o pastor, irmãos? Não, é porque ele trabalha de Uber, quando termina o culto. Ele trabalha de Uber? Ele é. Aí ele pegou e falou, não, esse trem está errado. Aí ele falou assim, qual é que ele chega em casa? Ele chega meia-noite, mais ou menos, em casa. Ele foi e mandou um áudio para o pastor. Pastor, o que aconteceu que o senhor saiu? Pastor, é porque eu trabalho de Uber depois do culto. Eu trabalho durante o dia de Uber e de noite depois do culto de Uber. Pastor, só tem 300 membros, trabalha de Uber. É porque senão meu dinheiro não dá. Pastor, pelo amor de Deus. Aí ele fez questão de ir novamente a essa igreja para ensinar sobre primícia para a igreja. A igreja, irmão, triplicou, cresceu, prosperou. Irmão, a partir do momento que o sacerdote é abençoado, você é mais abençoado. Se você abençoa seu pai, sua mãe, você vai ser o quê? Abençoado. Se você abençoa o seu líder espiritual, você é abençoado. Eu estou falando isso, eu era contra, irmão, estou repetindo, eu era contra. Eu não primiciava, mandava uma oferta. Certo? Mas aí, a partir do momento que eu cheguei na minha esposa, falei, paixão, nós não vamos mais ficar sem primiciar o pastor Casimiro. Ou que doer, nós não vamos ficar sem primiciar o pastor Casimiro. E toda vez que eu vou, eu quero levar uma camisa de presente para ele. Eu fiquei com vergonha um dia. Uma vez ele chegou, eu sem oferta para ele, sem nada, ele vai me dar um tênis de presente. Eu falei, Deus do céu, que vergonha, em vez de eu dar, eu estou aí ganhando. Mas continuando aqui, olha só, Paulo fala assim, vocês estão participando da minha aflição. Que aflição é essa, irmão? Olha só, versículo 15, vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Filipenses é o seguinte, sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, ou seja, desde quando vocês me conheceram, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar dinheiro e receber, exceto vocês. A igreja de Filipenses, desde o início, andou com o apóstolo Paulo, financeiramente falando. Eu tenho 16 anos que eu ando com a missionária Zenilda em oração. Eu repito o que eu vou falar, em oração, mas financeiramente ainda não, da forma que eu queria, tá? De vez em quando ela pede, a gente dá, mas não da forma como eu gostaria. Aí Paulo fala aqui, sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Próximo versículo. Pois, enquanto eu ainda estava onde? Aonde, irmão? Tessalônica, que é Tessalonicense, a igreja lá de Tessalonicense. Ele padeceu lá, ele passou fome lá, porque a igreja não entregava dízimo, piorou primícia, certo? O que é em segundo lugar que é dízimo, não entregava, oferta não entregava, piorou a primícia, que é a primeira parte. Aí ele fala, pois enquanto eu ainda estava em Tessalonicense, generosamente me enviaste ajuda. Essa ajuda aqui era uma primícia, eles estavam honrando Paulo. Aí, me enviasse ajuda, não somente uma, mas duas, quando tive necessidade. Pode colocar o próximo versículo. Aí Paulo fala assim, sempre que eu precisei, vocês estão junto comigo. Não que eu esteja à procura de oferta. É igual eu estou pregando. O pastor agora está pedindo dinheiro para ele. Não é dinheiro para mim, eu estou ensinando uma coisa que é da Bíblia. Que é uma coisa que tem pastor, igual eu já falei semana passada, né? No passado, quando o pastor ia falar assim, agora é a hora de arrecadar dízimo e oferta, o pastor fazia assim, irmãos, entrega o dízimo aí, morrendo de vergonha de falar com medo, porque tinha medo. Eu não falava desse jeito que eu estou falando, não, porque eu não tinha autoridade para falar, eu não fazia. Como é que eu vou pregar sobre primícia, sendo que eu não era primiciante? É a primeira vez que eu estou pregando dessa forma, porque já tem um certo tempo que eu estou fazendo isso. Então, não que eu esteja querendo a oferta de vocês, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado a vocês. Preste atenção, Paulo está falando assim, quando vocês me primiciam, é vocês que estão sendo abençoados. Deixa eu explicar. Quando vocês primiciam o seu líder espiritual, toda a sua renda está sendo abençoada, porque você está abençoando aquele que representa Deus na sua vida.
faço isso, irmão, eu estou mostrando o quê? Eu estou dizendo o quê? Eu estou falando assim, olha, eu estou honrando o Senhor, honrando essa pessoa que representa o Senhor. Aí ele vai falar aqui, próximo versículo. Ele falou aí o final aí, ó, tudo que vocês estão fazendo está aumentando o crédito de vocês. Deus não vai deixar vocês padecer, passar dificuldade. Continuando. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Paulo falou assim, gente, vocês estão dando demais. Para, gente, para. Eu quero chegar um dia falar para vocês. Para, irmão. Irmão, presta atenção. Toda a área. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se você xinga, mais você vai ser amaldiçoado. Se você é orgulhoso, mais você vai ser rejeitado. Mas, por outro lado, se você ministra paz, você vai receber a paz. Se você é uma pessoa que ministra alegria, você vai receber. Irmão, toda a área da nossa vida, o que a gente planta, a gente colhe. E a Bíblia diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo como semear, isso também ceifará. Continuando. Tenho recurso em abundância, desde quando recebi de Epafrodito, o que vocês me mandaram, as primícias que vocês me mandaram. Essa palavra donativos está se referindo à primícia que vocês me mandaram. Como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável, ó Deus. Presta atenção, irmão. Quando a pessoa dizima e não primicia, Deus não recebe com aroma suave o dízimo dela. Paulo está falando aqui, devido vocês entregar a primícia, Deus recebeu com aroma. Irmão, na Bíblia fala, você dizimou e Deus recebe com aroma suave. Não fala. Você ofertou e Deus recebe com aroma suave. Não fala. Mas a primícia ele fala. Porque a primeira parte, a pessoa está falando, eu estou entregando para Deus. Eu estou entregando para o representante de Deus. Aí ele vem falando aqui, ó, como oferta, aroma suave. Continuando. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois de que recebi. Eu estou repetindo, né? Cadê o 19? Pode colocar o 19. O meu Deus, porém, agora chegou onde eu quero. Irmão, a Bíblia na linguagem atualizada, muitos de vocês falam assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as vossas necessidades. Tem gente que fala, quando a pessoa é dizimista, Deus supre cada uma das vossas necessidades dela. Não, não. Quando ela é primiciante, ela é dizimista, ela é ofertante. Aí Deus derrama bênção sem medida. Ele está falando aqui, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Para finalizar mesmo de verdade agora, Gálatas 6,6. Eu havia me esquecido desse texto. Gálatas 6,6. Sabe por que Paulo escreveu aquilo que o homem semear, isso também ceifará? Vamos ler Gálatas 6,6? Olha só o que está escrito aí. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só. E o que é instruído, vocês, na palavra, eu estou contribuindo, repartindo para vocês, reparta de todos os seus bens, toda a área boa de vocês, comigo. É isso que está escrito aí. Em 2000, e lá vai pedrinha para trás, não vou ficar falando data mais não, eu entreguei uma camisa de presente do meu discipulador, ele falou assim, você está fazendo uma coisa bíblica, você está dando algo, me presenteando, porque eu trago a palavra de Deus para você, você está me ofertando na minha vida, você está compartilhando algo comigo. Aí ele vai falar, vamos ler aqui, eu vou contar de 1 até 3, vocês vão ler o versículo 6, depois vai ler o 7. Tá? Depois você pula para o 7, calma, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Não, gente, é igual o torcedor que vai para o céu, o crente que vai para o céu. Vamos lá? 1, 2, 3. Por que Deus está falando aquilo como planta e colhe? Vocês querem ser abençoados, mas não querem abençoar. O versículo anterior fala, compartilhe,
presenteia, abençoa quem está abençoando vocês, para que vocês possam ser abençoados. Porque o que vocês plantam, vocês colhem. Está entendendo, irmão? É isso que ele está falando. Por isso que ele fala, aquilo como planta, ele colhe. Eu quero fazer um teste com vocês, irmão. Vocês que estão aqui, vocês que estão me assistindo pelo YouTube. Passa a ser primiciano. Mesmo sendo contra. Mesmo sendo contra. Você vai pegar um mês seu salário e dividir por 30. Ganha R$1.000. Divide 1.200, eu já sei. 1.200 dividido por 30, 12 dividido por 3 é 4, né? Então dá R$40. Você pega R$1.200, aí você entrega para o seu sacerdote ou a sua sacerdotisa. Aí você vai dizimar. E a oferta vai dar com alegria. Aí espera o que vai acontecer. Começa a fazer. Porque eu não vou falar nome, mas aqui tem pessoas que não param de me primiciar. E quanto mais me primicia, cresce. Aí tem gente que fala, como é que essa pessoa está crescendo? É porque é primícia. Ele chegou nessa pessoa e falou assim, ó, fulano, quer ser abençoado em 2017? Fulano, você quer ser abençoado? Quero. Quer ser abençoado mesmo? Quero. Primicia na vida desse pastor. Ela não sabia e eu muito menos o que era isso. Aí ele foi explicar o que era. E essa pessoa começou a primiciar. Nunca parou de me primiciar. E tem prosperado em várias áreas. Tem mudado a história da vida dessa pessoa. Fala não. Hã? Pois irmãos, então, vamos, eu desafio vocês a praticar o que eu estou falando aqui hoje. Ver as comportas do céu se abrindo mesmo. A alegria e paz reinando no seu coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós entregamos nas tuas mãos, na tua presença, Pai, essa palavra que foi pregada. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, ó Deus, de não ser preso ao dinheiro. O dinheiro não me domina, eu que domino ele, eu que mando nele. Ele que tem que correr atrás de mim, não é eu correr atrás dele. E a partir de hoje, Deus, muitas vidas aqui serão mudadas, porque eu creio que elas entenderam o que foi pregado. Deus, não que eu quero, Deus, que as pessoas entreguem o dinheiro para mim, mas a tua palavra diz, ó Deus, que eu sou o representante do Senhor. Se eu sou um representante para dar, eu sou também um representante para receber. Pai, instrui, capacita cada um a ser fiel ao Senhor, honrar ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se fartarão a sua casa, se fartarão de alegria, de paz, se fartarão de prosperidade, e as janelas do céu vão abrir e derramar quando dizimar, e vai multiplicar quando ofertar. Uma semente vai transformar em 100, assim como aconteceu com Isaac. Isaac plantava 1, colhia 100. Isaac plantava 100, colhia 1.000. Por quê? Porque Deus o abençoava poderosamente, porque ele honrava o Senhor. Ele era fiel ao Senhor. Em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que estão me assistindo no YouTube. Muito obrigado por este momento. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.